Olá pessoal, eu sou Flávia Muratori e hoje nós vamos dar continuidade à série Mergulhe Fundo. Hoje é o nosso terceiro vídeo desta série. Então, no final do vídeo anterior, eu fiz a seguinte pergunta para vocês: o que eu mais tenho medo de encontrar dentro de mim? Vocês responderam essa pergunta? Porque hoje nós vamos conversar como a resposta para essa pergunta interfere em toda a nossa vida. E para quem ainda quer mergulhar mais fundo nesse processo de autoconhecimento, eu vou fazer a seguinte pergunta: o quanto que vocês querem mudar na vida de vocês? Porque isso depende diretamente de quanto nós estamos dispostos a nos conhecer. Porque não tem mudança sem autoconhecimento. Então hoje nós vamos entender o que Carl Gustav Jung, foi um psicólogo suíço que fundou a psicologia analítica, o que ele chamou de sombra. Vamos entender isso hoje para ficar bem claro. Então, sombra são as nossas facetas, nossas características que nós tentamos esconder, que nós tentamos negar. E por que a gente faz isso? Porque nós julgamos que essas características não são aceitáveis, não são boas, não são positivas. Então, basicamente, a sombra é tudo aquilo que eu não quero ser. É aquela pessoa que eu não gostaria de ser. Então, nós precisamos mergulhar na escuridão para trazer a luz para fora. Em vez de ficar reprimindo as nossas sombras, nós temos que revelar, trazer a luz, reconhecer, assumir, tornar consciente, sem medo de encarar essas nossas características. Porque essas sombras só são prejudiciais quando elas são reprimidas, quando elas são jogadas para o inconsciente. Por quê? Porque elas podem surgir de repente, em ocasiões inesperadas, inoportunas, e vão acabar nos prejudicando. Mas quando a gente assume essas sombras, a gente passa a viver em paz, porque a gente não tem mais aquela necessidade constante de ficar nos provando que somos bons. Aí a gente perde aquele estado de temor de nos expressar, de nos mostrar, de nos expormos. E é muito interessante, vocês podem reparar que aquelas pessoas que vivem um conflito interno, tentando esconder essas características até delas próprias, elas vivem constantemente cansadas, sem energia, porque a gente gasta muita energia desnecessariamente tentando esconder, afundar essas características, mantendo elas no inconsciente. A gente gasta muita energia para ficar provando para os outros coisas que a gente precisa assumir e aceitar dentro de nós. Porque quando a gente aceita e acolhe, e nos acolhe exatamente como nós somos, nós voltamos a ter energia. Porque a gente para de jogar energia fora, para de desperdiçar essa energia. Ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo quais comportamentos garantem a aceitação, para a gente se sentir amado e aceito, e quais comportamentos fazem que a gente se sinta rejeitado, que provocam rejeição. E o que a gente faz? A gente acaba se obrigando a nos livrar dessas características que fazem nos sentir rejeitados. E se a gente não consegue se livrar delas, o que a gente faz? A gente tenta esconder, a gente tenta ocultar, para a gente se sentir aceito, amado, valorizado. O problema é quando a gente não consegue esconder essas características que não são aceitas, a gente não vai conseguir se sentir bem com a gente mesmo. A gente vai destruir nossa autoestima. Chega ao ponto de algumas pessoas, alguns pacientes já viraram para mim falando assim: eu queria ficar livre de mim mesmo. Porque elas chegam ao ponto de detestar quem elas são. E isso não é nada saudável. Então, se não houver um processo de autoconhecimento, enxergando essas características e aceitando essas características que estão reprimidas dentro de nós, não tem possibilidade de acontecer mudanças na nossa vida. Só que vai chegar um dia que essa pessoa vai descobrir ela própria, vai se descobrir e vai ver que tudo aquilo que ela passou a vida inteira recriminando,
todos os erros que ela acha que cometeu ao longo da vida, ela vai começar a ver que tudo isso que a gente chama de erro, todas essas coisas que nós não gostamos a respeito de nós mesmos, na verdade são, sabe o quê? Trunfos. Essas características estão apenas ou amplificadas acima do desejado ou estão reduzidas abaixo do nível desejado. Basta fazer o quê? Ajustar o botão de volume, girando esse botão um pouco para mais ou um pouco para menos. Abaixar ou aumentar o volume. Então, através dessa visão verdadeira de quem nós somos, dessa mudança de perspectiva, nós vamos começar a ver esses aspectos que a gente achava negativos, nós vamos começar a vê-los como positivos. E eles vão se tornar instrumentos. Eles vão trabalhar a nosso favor, em vez de contra. Porque enquanto a gente não aceita esses aspectos, eles estão trabalhando contra nós. Na hora que a gente consegue enxergá-los e aceitá-los, eles vão trabalhar a nosso favor. Porque nós vamos aprender a invocar esses traços de personalidade nas doses apropriadas e nos momentos apropriados. Aí vocês vão me perguntar assim, mas como? Como que eu vou fazer isso? Aí eu vou falar para vocês, o primeiro passo é você se conscientizar da presença desses traços de personalidade dentro de você. Não reprima, não rejeite, aceite essas características. Porque senão você vai estar reprimindo para o inconsciente uma parte de você. Então, quando a gente não aceita qualquer parte de nós, não tem jeito de desenvolver uma autoestima verdadeira. Não tem como usar essas qualidades a nosso favor, se a gente não olhar para elas, se a gente não aceitá-las. Porque senão nós vamos ser surpreendidos a qualquer momento por essas qualidades, e o pior, de maneira descontrolada e em momentos impróprios, se nós não tomarmos consciência delas. Só tomando consciência que a gente pode aumentar ou abaixar o volume. Sem consciência, a gente não consegue fazer isso. Então, eu vou dar para vocês alguns exemplos de como que essas características que a gente costumava ver como negativas, nós vamos ver um benefício em cada uma delas. Nós vamos ver o lado bom que elas têm. O que elas podem nos trazer de bom. E nós vamos aprender a usá-las de maneira equilibrada a nosso favor. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem isso na prática. Por exemplo, a arrogância e a prepotência são consideradas características negativas. Mas vamos ver que elas têm um lado bom? Qual que é o lado bom delas? Qual o benefício que elas podem trazer? Vamos pensar. Geralmente a pessoa arrogante e prepotente, ela vai procurar ser boa naquilo que ela faz. O que ela precisa achar é o volume certo, é o equilíbrio, para ela não ter que rebaixar ninguém para se sentir superior. Mais um exemplo, a pessoa mandona. O que pode ter de bom nisso? A pessoa mandona, ou um homem mandão, uma mulher mandona, que coisa boa pode ter? Vamos tentar achar? Ela tem um espírito de liderança para usar ao nosso favor. Com equilíbrio, o que nós temos que fazer? Só abaixar o volume. Ela tem um líder dentro dela. Ela vai usar essa liderança de maneira positiva, sem se tornar um tirano ou uma tirana. Nós vamos usar esse espírito de liderança, usar nossa autoridade, sem autoritarismo. Querem mais um exemplo? A pessoa que é atrevida, ousada, destemida, qual que é o lado bom? Qual é o benefício? Ela tem a capacidade de assumir riscos e aceitar desafios. Ela só precisa ter o cuidado para usar essa característica com equilíbrio, baixando um pouquinho o volume, para agir com prudência, sem correr riscos desnecessários. Vou dar mais um último exemplo para vocês. A pessoa invasiva. Qual é o lado bom? Que benefício isso pode trazer para a pessoa? A pessoa invasiva, ela tem uma excelente capacidade de conquistar o seu espaço. Só que ela tem que tomar um cuidado para agir com equilíbrio, baixar um pouquinho o volume, para não invadir o espaço dos outros.
Então, vocês estão percebendo que todas as nossas características, mesmo aquelas consideradas negativas, têm um lado bom, traz um benefício para a nossa vida? Basta saber usar com equilíbrio, ou abaixar um pouquinho o volume, ou aumentar um pouquinho o volume. Então, agora vocês vão fazer esse exercício com aquelas características que vocês querem trabalhar dentro de vocês. Procure achar nessas características o lado bom, o benefício que ela pode trazer para vocês. E como que vocês podem usar essa característica com equilíbrio, a seu favor. Então, vocês vão começar a perceber que todos esses aspectos que existem dentro de nós podem ser usados como qualidades. Comece a perceber o benefício de cada um desses aspectos. Tudo que a gente tem que fazer é empregar esses comportamentos de forma diferente, mas sem reprimir e sem rejeitar. Então, tá vendo que basta uma mudança de perspectiva, uma mudança de percepção? Vamos ver se vocês vão mudar a forma que vocês olham para dentro de vocês. Sem julgamento, mas com aceitação. Porque apenas quando a gente aceita inteiramente a escuridão que nós somos capazes de assumir a luz. Todos os aspectos que tem dentro de nós têm um lado benéfico. Mas quando nós negamos uma parte nossa, sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos enterrando o nosso potencial e a nossa autenticidade. Então, gente, segundo Carl Rogers, que foi um psicólogo muito influente norte-americano, ele foi um teórico da psicologia humanista. Ele falou o seguinte, que isso é um paradoxo muito curioso, porque quando a gente se aceita como a gente é, que a gente consegue mudar. Olha que interessante. Então, para finalizar, eu quero deixar isso bem claro, que não há como fazer transformações na nossa vida sem autoconhecimento. Mas não basta o autoconhecimento. Esse autoconhecimento tem que estar baseado na aceitação profunda de quem nós realmente somos. Nós precisamos ter essa verdadeira autoaceitação, nos aceitar. Só assim nós vamos conseguir fazer a mudança, segundo Carl Rogers. Então, gente, para a gente mergulhar ainda mais fundo nesse processo de autoconhecimento, no próximo vídeo a gente vai conversar sobre como que se a gente ficar escondendo e não aceitar nós mesmos como nós realmente somos, como isso prejudica nossa vida, nossa saúde e nossos relacionamentos. Então, até o próximo vídeo e mergulhe fundo.